Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria partilhar deste momento tão importante para a igreja, quando os irmãos agradecem ao Senhor por mais um ano, por 50 anos. Particularmente, eu me sinto muito feliz de fazer parte deste momento de celebração, pelo carinho que eu tenho por muitos irmãos que aqui estão, que fizeram parte da minha vida, alguns por mais tempo, outros por menos, mas me lembro aqui o reverendo Christian, a quem sou devedor, fez parte da minha formação, foi meu professor no seminário, os nossos irmãos presbítero Joel, presbítero Isaías, trabalhamos juntos neste presbitério PRCN, reverendo Adir, a quem tenho muito carinho, foi um irmão que nós nos alegramos em trabalhar juntos no presbitério. Ele está me devendo um jantar no Outback, já faz uns 5 anos. Quem sabe agora eu o expondo, né? Ele paga. E um reverendo Samuel, que é um amigo que Deus me deu em Santo André. Trabalhamos juntos aqui, mas foi em Santo André que nossa amizade se estreitou. Ele leva sua esposa, ao trabalho, e aí nós temos, não sempre, mas a oportunidade de conversarmos, e tem sido muito edificante. Eu tenho aprendido muito com esse servo do Senhor. E Rívia, ele não se cansa de dizer que é apaixonado por você, viu? Ele diz: eu amo aquela mulher. Então, meus irmãos, sou muito grato, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós lemos no início do culto o Salmo 106 e no verso 4 nós escutamos o pastor Samuel lendo: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. E depois nós cantamos: quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. E é sobre a alegria que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Para tanto, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 4. É um trecho pequeno, portanto, eu gostaria de ler, na verdade, gostaria que todos nós lêssemos juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Leiamos: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Ó Deus, tua palavra foi lida, e nós temos a esperança que o Senhor, por graça e misericórdia, há de falar conosco, pois necessitamos, pois precisamos. Portanto, ó Deus, rogamos que o Senhor quebre o silêncio do nosso ser, e por meio da tua santa palavra, nos edifique. Que o Senhor, por meio da ação do teu Santo Espírito em nós, estimule em nosso coração a verdadeira alegria. Esta é a nossa oração, ó Pai, rogando a capacitação que vem do alto, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para esta semana eu faço um convite aos membros desta igreja a lerem a epístola aos Filipenses. E por que Filipenses? Qual é a aplicação dessa epístola para os irmãos, especificamente para os irmãos que congregam na igreja presbiteriana Betel? Qual é a sua importância para uma igreja que completa 50 anos? É óbvio que nós poderíamos responder a essas perguntas simplesmente lembrando que a palavra do Senhor, o que inclui Filipenses, a epístola de Filipenses, é a palavra inspirada de Deus que nos edifica. Mas um dos motivos é que a epístola aos Filipenses tem como intuito provocar em nós alegria. Paulo escreve essa carta para animar e exortar os crentes a se alegrarem no Senhor.
Em Filipenses capítulo 2, versículo 18, nós lemos: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. No capítulo 3, versículo 1, nós lemos: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E como acabamos de ler, Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos ou alegrem-se. E por que isto é importante? Por que isto é necessário? Ora, nós vivemos em um mundo de estresse e ansiedade que por vezes tenta roubar a paz de Deus em nosso coração. Além disso, é comum sentirmos-nos cansados depois de anos de serviço à igreja local. Por isso precisamos abastecer nossas almas com uma alegria imensa, com uma alegria verdadeira, alegria essa que procede tão somente do Senhor, alegria esta que é a nossa força e que nos impulsiona a continuarmos a produzir frutos para a glória de Deus na igreja local, na sociedade, na família, pois o Senhor é Rei sobre todas as esferas da vida. Desse modo, meu desejo sincero é que todos os irmãos sintam a alegria verdadeira, que sejam de fato alegres, regozijantes. Mas eu não desejo aos irmãos a alegria fraca que se fundamenta nas circunstâncias. Eu desejo que os irmãos tenham acesso, como já dito, à verdadeira alegria. E é sobre esta alegria que o apóstolo Paulo está falando. Mas antes é importante que nós consideremos o pano de fundo. Paulo escreveu essa carta aos crentes de Filipos a fim de agradecer primeiro o generoso apoio financeiro que ele, como missionário, recebera. Portanto, em Filipenses capítulo 4, no versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Note, Paulo irá explicar nos próximos versículos que a sua alegria não tem a ver necessariamente com os donativos em si, mas a alegria do apóstolo Paulo é ver um povo generoso e preocupado em expandir a palavra de Deus. Por isso, eles investem em missões. É isso que alegra o apóstolo Paulo. Mas Paulo também escreve esta epístola para fornecer notícias pessoais. Ele fala de suas cadeias, de suas algemas, de suas correntes, ele fala de sua prisão. No entanto, quando ele se propõe a falar disso, ele conclui, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e depois o 18, quero cientificar-vos, irmãos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com isto, me regozijo, me alegro e sempre me regozijarei. Paulo se alegra com as suas cadeias. Paulo se alegra em estar preso, pois ele percebe a ação soberana de Deus em fazer com que o reino expanda. Logo, a alegria aqui do apóstolo é de ver o evangelho expandindo em meio às perseguições. Paulo também irá abordar nesta epístola os problemas práticos daquela igreja local. Por exemplo, ele fala dos judaizantes que queriam tirar a alegria do povo de Deus, implantando fardos pesados sobre aquele povo. Então, em Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2, nós lemos: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui o apóstolo irá nos ensinar que a alegria
que advém da graça de Deus, nos livra do fardo do legalismo. E Paulo também, ainda tratando de problemas práticos da igreja local, quanto a Evódia e Síntique, irmãs que possivelmente estavam brigadas, o apóstolo diz: parem de rivalidade, pensem concordemente e se alegrem no Evangelho de Jesus. Aqui Paulo irá mostrar que a alegria na graça de Deus nos tira a amargura e a mágoa e nos faz caminhar unidos. Você percebe até aqui o quão a alegria do Senhor é importante numa igreja para manter a vitalidade espiritual do povo de Deus? Você percebe o quanto nós necessitamos dessa alegria que vem do Senhor? Se você entendeu até aqui a necessidade desta alegria, que é a nossa força, que nos impulsiona a trabalhar, a frutificar, eu quero que você agora compreenda do que se trata de fato esta alegria. Note, portanto, que todos os assuntos abordados na epístola de Filipenses são unificados em torno deste único tema: alegria. Alegria no Senhor. Assim, o tema dominante da epístola aos Filipenses é a alegria. E isso se torna até mesmo espantoso quando nós consideramos que Paulo está escrevendo algemado, em uma cela, em uma prisão. Como um homem aprisionado, carregando no corpo marcas indeléveis de muitos açoites, e na alma lesões profundas de muitas lutas, pode dizer agora no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual o segredo deste homem? Do que se trata essa alegria? Seria possível nos alegrarmos em circunstâncias adversas? Que janela é essa encontrada pelo apóstolo que se abre para uma perspectiva de encarar a vida de uma maneira alegre, leve? Seria este um otimismo irracional? Neste pequeno versículo, temos as respostas para essas perguntas, bem como a base e o segredo, se você quiser dizer assim, para a alegria verdadeira. A verdadeira alegria é um mandamento. A verdadeira alegria é transcircunstancial. Ela não depende das circunstâncias. E a verdadeira alegria é cristocêntrica. Vejamos, pois, essas verdades, a fim de que entendamos mais a respeito desta alegria que tanto necessitamos. A alegria é um mandamento. Alegrai-vos. Aqui você tem um verbo presente, ativo, imperativo, a segunda pessoa, no plural. Paulo não está sugerindo, não está pedindo, ou mesmo aconselhando, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos dando uma ordem. Ser alegre, portanto, não é uma opção, é um mandamento. Logo, não ser alegre é transgredir uma determinação divina. O cristão é chamado por Deus para celebrar a vida com entusiasmo, a viver como cidadão do céu, como herdeiro de Deus. O cristão não pode viver se arrastando pela vida, cheio de murmuração, ó céus, ó vida, ó azar. Não, o cristão deve trocar o espírito angustiado por vestes de louvor, como nós vemos no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, ou capítulo 61, versículo 3. Devemos ser alegres, devemos desfrutar dessa alegria que o Senhor nos dá. A alegria é uma ordem e ela deve ser cumprida. Não se alegrar é pecado. Esta é a primeira lição que eu gostaria que você levasse para a sua casa, que você aplicasse à sua vida. Você então questiona, bem, mas há momento, pastor, há momentos em que essa ordem é impossível de ser obedecida.
Afinal, as coisas nem sempre vão bem. Não há, portanto, como nos alegrarmos sempre. Ao dizer isso, você está afirmando que a alegria é circunstancial. Ela está fundamentada nas circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, eu me alegro. Se elas são ruins, eu me entristeço. Não há possibilidade alguma de me alegrar. Mas aí vem a segunda lição, que vai nos mostrar que constantemente fracassamos em obedecer esta ordem de nos alegrarmos, pois achamos que a alegria é circunstancial, mas a alegria verdadeira é transcircunstancial. Alegrai-vos quando? Sempre. Alegrai-vos sempre. O advérbio sempre significa literalmente em todo tempo, constantemente. E note, vamos desfazer aqui alguns entendimentos, algumas interpretações errôneas. Ser cristão não é ter um espírito estoico, não é cerrar os dentes e aguentar as tragédias da vida sem reação, sem emoção. Não é isso que nós queremos dizer. Mas também não é passar pelos reveses da vida, ou melhor, não é também passar pelos reveses da vida rindo, à toa, como um bobo, não é? Não é isso. Ser alegre é se entristecer por vezes, mas sem sucumbir. É encontrar uma razão para continuar em Deus. É saber que a vida não se encerra na angústia. É ter a esperança de que toda dor é por enquanto. É se alegrar não por causa da dor, mas por causa da certeza da presença de Cristo em meio à dor. Paulo não estava hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Não, ele estava preso, algemado, acuado, trazendo no corpo as marcas de Cristo. Ele já havia passado por lutas tremendas, perseguições, injustiças, mas a alegria do seu coração sobressaía tudo isso. O cristão, sim, chora, sofre, mas não se desespera. Não se desespera quando ele lembra em quem tem crido. E ainda, no choro e na dor, ele vê a possibilidade de se alegrar, e o faz em saber que todas as coisas estão sendo dirigidas sabiamente pela boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que faz com que não sucumbamos à dor, que não nos encerremos em tristezas e angústia. É saber que independentemente das circunstâncias, as coisas estão sendo dirigidas sabiamente, pela boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, um Deus soberano, que age em todas as coisas, que faz com que nenhuma lágrima seja derramada em vão. Por isso, Paulo diz: quero ainda, irmãos, no capítulo 1, versículo 12, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está entendendo aqui a soberania de Deus, o agir do Senhor por meio da circunstância adversa que ele está passando. Ele continua dizendo: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana agora tem ciência de que existe um outro rei, além de César. E este é o Rei do universo, o Senhor dos senhores. E de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Com isto, portanto, me alegro, pois sei que Deus está agindo em meio às minhas dores,
em meio às minhas algemas, em meio à minha prisão, o Senhor está agindo e fazendo com que o Evangelho se expanda. Por isso me regozijo e sempre me regozijarei. Sim, meus irmãos, toda a sua aflição é momentânea. Sim, meu irmão, toda a sua aflição é leve em comparação com a eternidade e a glória que há de ser revelada. Mas além disso, cada milésimo de segundo da sua dor, vinda da natureza caída ou do homem caído, cada milésimo de segundo da sua miséria no caminho da obediência, está produzindo uma glória peculiar. Não importam se são doenças ou críticas, nada disso é sem sentido, pois Deus está fazendo algo com tudo isso. Quando a sua mãe morre, quando o seu filho morre, quando você tem câncer aos 40 anos, quando um carro sobe na calçada e te atropela, nada disso é sem sentido. Deus está agindo, ainda que não entendamos. O Deus sábio, em sua providência, está agindo. Portanto, não desanime, descanse, e do descanso se alegre no Senhor. Pregue essas verdades para a sua mente, até que seu coração transborde de louvor, e com confiança você declare que está sendo bem cuidado por Deus, ainda que em circunstâncias adversas. E lembre-se, isso tudo é por enquanto. O seu destino final não é a tragédia, não é a angústia, não é a dor. O seu destino é a glória. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa daquele que nos redimiu, por causa daquele que nos reconciliou com o Pai, nós temos uma viva e firme esperança, a ponto de nos ajuntarmos ao apóstolo Paulo, como ele declarou em Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Este é o nosso destino. Recapitulando, a alegria é uma ordem, ela deve ser cumprida. Não se alegrar, portanto, é pecado. Além disso, a nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, mas na verdade absoluta, que Deus é soberano, que Deus está agindo, que tudo tem sentido, ainda que nós não saibamos, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus está fazendo com que o Evangelho se expanda através, até mesmo dos nossos sofrimentos. E louvado seja o Senhor por isso. E sabemos que o nosso destino não é a tragédia, mas sim a glória. E por fim, a alegria é cristocêntrica. Alegrai-vos quando? Sempre. Em quem? No Senhor. Eis a base, o fundamento da nossa alegria. Quando nos damos conta que a alegria não é um estado de espírito baseado nas circunstâncias boas da vida, mas uma ordem, e independentemente das circunstâncias, devemos lembrar que o que torna a alegria possível, além da consciência do cuidado, da soberania divina e do nosso destino final, além de tudo isso, é Cristo. É Cristo, aquele que nos conforta. Cristo, o nosso lenitivo. Como um homem aprisionado, carregando no corpo marcas, como já dissemos, de muitos açoites. Como um homem angustiado, por vezes, por lutas, pode dizer agora: alegrai-vos. Qual o segredo? Qual o segredo? É Cristo. É Cristo. Em Cristo a vida de Paulo tinha sentido. Ele diz, no capítulo 1, versículo 20,
a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo tem um sentido. O sentido é Cristo. Ele não está sem rumo, sem direção. Por isso a sua expectativa é a esperança de que em nada ele será envergonhado. Pois a sua vida se dirige para Cristo. A sua vida tem sentido em Cristo. Ele entende claramente qual é o seu chamado. O seu chamado é falar do Evangelho, é glorificar o seu Redentor, quer pela vida, quer pela morte. Por vezes nós nos entristecemos profundamente e caímos em terrível depressão, porque nós assumimos para nós mesmos um sentido que não é bíblico. Nós assumimos um sentido que o mundo nos prega, que a vida, o sentido da vida é nos alegrarmos com circunstâncias boas. Logo, se este é o sentido da vida, na falta dessas coisas, onde está o meu sentido? Mas Paulo diz, não, o nosso sentido é Cristo. O nosso propósito, a razão da nossa existência é glorificar a Cristo. Em Cristo, Paulo era suprido, porque aprendi, agora capítulo 4, versículo 11, a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não nasceu sabendo, ninguém nasce sabendo isso. É necessário que aprendamos. E o que Paulo aprendeu? A viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Qual é o segredo disso, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. A força do apóstolo, a força de todo cristão em meio às circunstâncias adversas está em Cristo. Cristo torna possível a alegria incircunstancial. Em Cristo, Paulo tinha esperança. Capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Cristo, mais uma vez, é por causa de Cristo, a primícia dos que dormem, nós teremos um corpo glorificado, imune à dor e ao sofrimento. Foi porque ele triunfou sobre a morte, sobre Satanás e o pecado, é que nós temos a viva esperança de que um dia este corpo será glorificado. E nós então desfrutaremos das delícias celestiais por causa do nosso Redentor Cristo Jesus, que venceu a morte em nosso lugar, que triunfou sobre Satanás. É isso que nos traz alegria em meio às adversidades. É Cristo. Por isso, para Paulo, o viver era Cristo e o morrer, lucro. A nossa alegria, meus irmãos, tem base, tem fundamento. E esse fundamento tem nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que é o sentido das nossas vidas, aquele que nos supre em todas as circunstâncias, aquele que nos dá a vida eterna e nos recebe na glória. Quando em meio às dores, ocupamos nossas mentes com essas verdades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda, e então nos alegramos verdadeiramente no Senhor. Spurgeon afirmou um jeito alegre de acalmar a tristeza, e lembre-se
que o histórico de Spurgeon era de depressão. Há relatos dele subindo ao Senhor. Ele cuida de você. Ele cuida da igreja. Foi por isso que Lutero declarou: eu não sei por quais caminhos que o Senhor me levará, mas eu conheço bem o meu guia, e isso basta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus está comigo. A base da nossa alegria é Cristo. Calvino disse: eu perdi tudo por amor a Cristo. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. Cristo nos é suficiente. Então, em meio à dor, em meio à tristeza, lembre-se de Cristo e declare: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha herança para sempre. Ele é a minha porção. Ele me é suficiente. Meu desejo, meus irmãos, é que a alegria do Senhor seja a sua força. E para que isso seja real em sua vida, você tem que entender o que significa a verdadeira alegria. A alegria é um mandamento, é transcircunstancial e cristocêntrica. Ela é um mandamento, devemos buscá-la. Deus quer que nos alegremos. Ela é transcircunstancial. Deus quer que vivamos esta alegria em todos os momentos. E ela é cristocêntrica, está em Cristo. Deus quer que nos satisfaçamos nele, tão somente nele. Há algum tempo, eu ouvi de um pastor americano que esteve em vários leprosários no mundo, e uma de suas histórias me chamou a atenção. Ele contou que caminhava por um leprosário no Nepal, chamado Pastagens Verdes. E guiado pelo médico responsável, de repente ele viu uma pessoa totalmente desfigurada. Esta pessoa não tinha dedos nas mãos, bem como nos pés, somente pontas de sangue enfaixadas. Ela não enxergava, o nariz não existia mais e dava para ver o crânio dela. E enquanto eles andavam, aquela senhora foi até eles, guiada pelo som de suas vozes, se arrastando pelo chão, usando os cotovelos para isso. O pastor então imaginou que ela fosse uma pedinte e logo começou a procurar moedas no bolso. Então a esposa desse pastor, que estava com ele e tinha sido assistente social em Chicago, teve uma reação totalmente diferente. Ela foi até a mulher, colocou os seus braços ao redor daquela mulher, e o pastor tirou uma foto. Então, o médico falou, eu quero te apresentar Damaya. Ela não é uma pedinte. Na verdade, toda vez que a porta da igreja está aberta, ali está Damaya. Ali está ela para te cumprimentar. Aliás, você tem algum pedido de oração? Porque ela é uma guerreira na intercessão. E em todo esse tempo, aquela mulher estava cantando uma música que o pastor, que não sabia nepalês, mas sabia qual música era por conta da melodia, era uma música que ela cantava que dizia: Jesus me ama, Jesus love me. Isso cantando em nepalês. E isso eu sei porque a Bíblia me diz: Jesus me ama.
Isso eu sei porque a Bíblia me diz. Essa mulher, meus irmãos, pelos padrões do mundo, é apenas uma pedinte miserável, embora não seja. Ela não tem beleza, ela não tem dinheiro, ela não tem nada no currículo, ela não experimenta nenhuma das circunstâncias que poderia dar alívio a ela, pelo que nós, pelos olhos humanos, acreditamos, mas em Cristo, Damaia se regozija. Nele, ela encontrou contentamento. Nele, ela encontrou alegria. E é esta alegria que eu desejo para você. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém.